Fala Luiz, fala Kainan, beleza? Pessoal, hoje eu vou fazer uma livezinha de se tiver perguntas aí de vocês, senão a gente cria algum assunto aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Boa noite Luiz, boa noite Luiz. Dois Luizes, um com S, um com Z, do Fernando, Thomas. E aí, o que vocês querem falar, turma? Vocês podem falar algum tema aí para eu discorrer mais, ou e Q&A também, pergunta e resposta. Já antecipando aí para vocês, estou trabalhando aqui para dia 12 de uma quinta-feira, 8 da noite, 12 de setembro. Eu vou fazer um webinário aí, que vai ter uma novidade no final. E é isso. Cara, qual pergunta eu faria? Obrigado, Luiz, pela força aí pra gente esquentar as turbinas. Cara, a pergunta que eu faria para um analista júnior, na verdade, cara, aquelas perguntas aí tradicionais de RH, etc., não é muito minha pegada, não. Eu acho que faria perguntas, eu conduziria a entrevista para procurar ver de fato, né? Eu acho que a coisa mais importante é a pegada do cara e a postura, né? Isso daí se dá até dando um passo atrás, isso dá até antes da entrevista, porque uma coisa que eu percebi um ponto da minha carreira, quando eu queria ir para casas melhores e estava num lugar, eu era meio inquieto, assim, eu queria sempre estar no lugar que era... Estava trabalhando no lugar que eu estava, mas quando eu estava no lugar que eu não estava insatisfeito, eu tinha um ímpeto aí de buscar o que era, sempre estar num lugar melhor, né? E, cara, uma coisa que eu percebi é o seguinte, cara, você tem cara que às vezes ele te entrevista ou ele recebe teu currículo e ele quer ver que você é muito sangue no olho que você vai atrás. Então, assim, às vezes você manda o currículo por um amigo, aí você descobre no LinkedIn que tem outra pessoa que você conhece, outro contato que conhece o cara também, aí você manda o currículo de novo, manda a carta de apresentação, manda e-mail, é o que eu falo, você tem que ser meio stalker até chegar lá. Então, assim, provavelmente o cara que estaria na entrevista é um cara que já mostrou antes que quer, tá? E eu, sem o cara perceber, eu vou fazer um pouco de indiferente e não vou ficar indo atrás, entendeu? Então, assim, o cara tem que ser meio que stalker, assim, para chegar na entrevista. Na entrevista, eu vou procurar avaliar as coisas mais importantes, se o cara ele tem pegada, tem vontade, e também o conhecimento dele. Eu não sei se eu faria pergunta de conhecimento técnico, tá? Ficar fazendo perguntinha de como calcular o WOC e coisas do tipo, porque o cara ele já vai ter que ter me mostrado no currículo, além da faculdade que ele fez, que conforme eu já falei para vocês, eu nem dou tanto valor assim, o que ele fez aí, como é que ele mostra o resultado, se é um júnior e nunca, vamos supor que seja um júnior que nunca trabalhou com isso. Eu vou procurar avaliar, eu vou procurar puxar a coisa para um bate-papo para falar de mercado, para falar de ações, falar, e aí, diz aí, o que você tá gostando na física aí, onde você está investindo, que ações que você já investiu, e procurar o papo para esse lado e ouvir um pouco a percepção do que ele acha, e se ele tem uma visão, no mínimo, sobre algumas empresas, né, sobre algum setor, por que ele gosta, por que ele não gosta. A partir daí eu já vou conseguir já vou conseguir um critério bom para filtrar para uma eventual próxima fase. E aí, numa próxima fase, eu vou falar, pô, legal que você gosta dessa empresa. Recentemente a gente entrevistou um cara lá numa casa que eu trabalhava, e aí a gente pediu para ele apresentar um caso até de uma empresa que eu cobria, que era a Ambipar, né? E aí o cara, ele apresentou o case de Ambipar, e ele começou já, e aí você tem que ver nessa segunda entrevista que o cara apresentar o case, você vai ter que ver como é que ele conduz não se ele acertou ou não no valuation ou no valor da ação, mas eu estou mais preocupado em entender o processo de raciocínio dele para ele ter chegado até aquela tese e aquela recomendação. Então é meio que isso, assim, você está interessado em criar perguntas para mostrar como é que o cara pensa, né? Então quando nesse primeiro bate-papo você vai explorar e é ideal você falar de alguma empresa que você entenda, que você saiba fazer perguntas inteligentes para o cara. E na hora do case, se for uma empresa que você não conhece bem,
você vai se preparar antes aí para fazer boas perguntas para ele, entender o thinking process, né, o processo de como ele raciocina. E aí, pessoal, vamos nessa. Não se acanhem, perguntem. Luiz, diz aí se está respondido. Senão eu vou criar algum assunto aqui da minha cabeça. De uma maneira mais ou menos livre. Hoje eu quis fazer uma live livre, aí não quis falar nada, não quis preparar nenhuma espécie de script. Eu talvez vou falar bem breve para vocês aí sobre... Não vou ficar, né, não deveria ficar antecipando, não vou antecipar tudo, mas dia 12 de setembro eu vou captar, enfim, vou fazer minha captação aí, fazer meu marketing pago, captar meus leads para a galera se inscrever nesse webinário. Vocês aí que já me seguem, fiquem à vontade, vai estar ali. Eu ainda não estou usando aquele ManyChat lá, que digite alguma coisa e aí você recebe automaticamente um formulário para inscrição. Eu vou fazer o velho dinossauro aqui do link na bio, mas eu vou fazer esse evento e aí vai ter uma página lá para você se inscrever se você quiser, colocar seu e-mail, seu telefone, e aí vai ter o grupo de WhatsApp, etc. Nesse webinário aí eu estou definindo ainda o script do que eu vou dividir com vocês, mas a ideia aí já antecipo, que é falar sobre a oportunidade aí do mercado de Equity Research, e ao final desse webinário, como isso daí não é novidade para ninguém, né? Isso daí é um formato comum aí de vendas, eu vou abrir inscrição para uma oferta que eu estou fazendo, e para quem aí já me segue, gosta do meu conteúdo e quer se aprofundar um pouco mais e ter oportunidade de ser, não vou falar fazer curso, não vou falar mentoria, vou falar de ser treinado por quem entende, né? Eu acho que uma coisa importante que eu já vou conectar com isso aqui que eu estou falando é a questão de que eu já falei e tem nos meus destaques. Eu estou vendo as perguntas aqui, eu já respondo, tá? Mas assim, conforme eu já falei, tem nos meus destaques no Instagram, tem motivos pelos quais não há uma cultura dos analistas serem bem treinados nas instituições. Então assim, tem muito uma cultura, isso não é em todo lugar, você tem lugares que são mais estruturados, tem um programa de treinamento, mas há, de maneira geral, no Brasil e nos Estados Unidos, e deve ter em outros países também, uma cultura chamada de sink or swim. Ou o cara se vira e sai nadando, ou ele morre afogado. O portfólio manager, normalmente, num fundo bem sucedido, ele é um cara que ganha múltiplos milhões de reais no ano bom, e fala: Emerson, tudo bom? E ele ganha múltiplos milhões de reais no ano bom, então ele não tem tempo para ficar treinando um analista, e o analista que pode aprender o que ele vai ensinar e aí pega e vai para outro lugar. Eu não vou treinar o cara para depois ele ir para o meu concorrente. Então assim, tem uma cultura e um incentivo para que os caras bons não treinem as pessoas. Os cursos que tem por aí, obviamente que nenhum mercado aí que a gente for vender, vamos dizer, vender conhecimento de alguma maneira, nenhum mercado ele é virgem a ponto de não ter ninguém que ensine. Eu mesmo estou ligado aí, estou atento aí a quais são as alternativas, né, ao treinamento que eu vou oferecer. E a mais óbvia de todas é uma faculdade de Finanças e Administração, e outras mais que eu acho que todo mundo que está aqui de alguma maneira já tem essa pegada de buscar conhecimento cada vez mais, né? As gerações mais novas elas são cada vez mais nativas de YouTube, de Hotmart, etc. E elas estão acostumadas a buscar conhecimento. E é impressionante a quantidade de mensagens que eu recebo de gente querendo mentoria, porque isso hoje em dia é muito comum, né? Na época nem existia isso, para falar a verdade. Em 2002, você tinha que ser muito underground, assim, você tinha que ser muito, muito diferente para você sair buscando pessoas que entendem o que você quer aprender, para no fundo poupar o teu tempo e você aprender e receber um coach, né? Eu tenho hoje receber um coach, não, coach virou uma palavra completamente estúpida, mas enfim, te dá coaching para alguma coisa ou mentoria para você ir mais rápido e acelerar mais a sua carreira, né? Então assim, eu realmente e aí já antes de fazer meu webinário, já falando
qual que é a diferença? A diferença é que você tem cursos de modelagem por aí ou outros caras que ensinam e eles vão te ensinar o modelo num nível mais básico e inicial, só que eu tenho experiência inclusive de treinar gente, de como você trazer esse modelo para o mundo real, porque se você aprender a modelar o DRE, a receita, a margem de lucro, etc., o CAPEX, etc., isso é uma coisa que provavelmente a minha turma inicial, você vai ter gente que não sabe fazer e gente que já sabe fazer, mas aí você tem um período, vamos dizer, de nivelamento, mas a partir do momento que todo mundo souber modelar, a pergunta é, como é que eu faço para modelar e fazer o início de cobertura, como é que eu faço para modelar uma empresa que está soltando resultado trimestral e eu tenho que atualizar rápido o modelo, como é que eu consigo atualizar esse modelo de uma maneira eficiente, como é que eu consigo organizar e fazer a arquitetura dele para tirar bons insights. Isso aí tem uma chance grande, se você conseguir agora um estágio em Equity Research, você vai aprender isso da maneira incorreta, porque a galera não tem a cultura de ensinar e de treinar, e você vai ter que chegar, pegar o modelo de um cara pronto e sair atualizando, botando número, e se você não for muito proativo e muito estudioso, você vai passar anos nessa carreira sem ter aprendido de fato fazer um modelo do zero, e o poder muito grande você conseguir pegar uma empresa, estudar ela, e a gente vai fazer isso junto e começar a realmente ter uma opinião, certo? O analista ele sempre vai ter que ter uma pegada e ser um cara estudioso, não há curso que se dê que responda a todas as dúvidas que você vai ter ao longo da sua carreira, mas você consegue ter uma base sólida e uma mentalidade, algumas atitudes, algumas melhores práticas que vai fazer você navegar isso aí com muito mais facilidade do que um cara que não foi treinado, e é isso, né? Estou vendo as outras perguntas. Agora o Thomas... Que dicas você daria para o estudante no primeiro ano de faculdade? O que eu devo focar agora? Thomas, fala aí, cara, por favor, qual faculdade você está fazendo para eu poder ser mais específico na dica? Porque, assim, dicas em relação a quê, né, na verdade? Eu acho que tem que tentar absorver da melhor maneira possível o conteúdo e conhecimento a que você tem acesso na tua faculdade. Eu dou a dica também de você, o quanto mais rápido possível, tentar descobrir ou testar as coisas que você acha que você gosta, tentar conseguir bons estágios. Uma dica importante também é conseguir emprego e estágio na faculdade, é muito mais fácil do que depois que você já se formou. Mas me fala a faculdade que você faz para ser mais específico e me elabora um pouquinho mais a sua pergunta, por favor. Então, Felipe está perguntando, dica para modelar geração de caixa real estate, tipo, tem livros e coisas relacionadas? Felipe, eu nunca cobri o setor de real estate. Tem um amigo meu que é o Paulo, o cara é conselheiro de empresa listada, etc. Então, assim, se eu fosse modelar, eu ia perguntar para ele, na verdade, porque é sempre bom você ter algum brother, algum amigo, idealmente, algum contato que... Oi, Ana, tudo bom? Algum contato que você tenha que te permita catch up, né, e aprender de maneira mais rápida, porque mesmo eu que já tenho uma maior senioridade, eu tenho que sempre saber como é que eu aprendo mais rápido uma coisa. Então, assim, livros, não sei, não imagino que você tenha eventualmente cursos especializados em ensinar a modelar real estate. Agora, real estate é um setor que, pelo que eu entenda, pelo que eu saiba, a modelagem de 10 anos para frente, você não sabe nada do que vai acontecer, então você tem que, na verdade, entender quais são as métricas importantes, o que é mais importante para o setor. É um setor que você tem até onde eu saiba, é super importante você acompanhar os lançamentos, né, a velocidade de construção, e como está o ritmo de vendas, etc., como em vários outros negócios. Eu não sei, não tenho dica aqui para te ensinar ao business, a geração de caixa de real estate de maneira específica, mas eu acho que, assim, a fonte para isso é, se você estiver no buy side, você identificar quem são os bons analistas, os sell sides bons, e fazer um teaching com eles, tá? Que isso daí acontece muito. Você pede para o cara de sales
das corretoras que você opera, e você pede para ele te fazer um Investor Education, é o nome disso. Isso é muito natural e é uma das funções do sell side. Aí o cara, se ele é um bom analista, eu fiz isso, tá? Quando eu estava cobrindo elétricas, eu fiz esse teaching com o analista do Bradesco, que é o Navarrete, que é um cara muito bom. Hoje ele é o chefe do research do Bradesco BBI. Então é natural. Então a dica que eu te dou para aprender a modelar é falar com o analista sell side que é bom e aprender. Caso você esteja, por exemplo, postulando uma vaga para ser analista sell side, aí já fica mais difícil, porque você não vai pedir dica para o teu concorrente. Aí você tem que usar alguma outra estratégia, mas provavelmente identificar um amigo teu que seja buy side ou alguém que você conheça, que conheça a pessoa, algum analista buy side, e pedir para ele te dar umas dicas, etc. E tentar conseguir um modelo. Aí você tem que mexer seus pauzinhos, mas procurar conseguir um modelo de real estate e entender. Mas antes de começar a olhar o modelo e se perder nos números, você tem que estudar o setor, e na ausência de ter modelo de outros analistas ou relatórios de outros analistas, que é uma coisa que você deve tentar conseguir, é você estudar e ler os documentos da empresa, porque ela vai te explicar como é que funciona o modelo de negócio, ela vai te explicar, você vai conseguir entender a geração de caixa vendo e analisando, fazendo uma coisa chamada FSA, Financial Statement Analysis, estudando as demonstrações financeiras, e o MD&A, que é um Management Discussion and Analysis, que é um documento no qual a administração da empresa, de uma Cirela da vida, por exemplo, ela explica como a empresa performou. Explicando como a empresa performou, você vai, isso em conjunto com a análise histórica dos demonstrativos financeiros que a empresa divulga, e no site de relações com investidores, você vai começar a aprender. Uma outra dica é e se você estiver fazendo isso como pessoa física, você vai ter mais dificuldade de ser atendido direto por um gerente de relações com investidores. Você tem uma série de empresas, as empresas de capital aberto, que todas têm áreas de relações com investidores. Uma estratégia pode ser você entrar em contato. Vamos supor que você está fazendo para um trabalho da faculdade. Fale a verdade, fala, estudo em faculdade tal, estou fazendo, eu com meus amigos, a gente está fazendo um case de real estate, está analisando a empresa de vocês, e eu queria fazer um call com vocês. Nesse call, se você estiver falando com um bom gerente, ou um bom analista, um bom cara da área de relações com investidores, ele mesmo pode te fazer esse Investor Education e te contar, inclusive, como os analistas que ele atende de maneira recorrente modelam. Então, assim, você tem que falar com as pessoas que entendem e ler os documentos. Isso vale para qualquer empresa, tá? Que você estiver estudando. Agora o Kainan está perguntando se é possível fazer transição de carreira dentro do mercado financeiro sem voltar para o estágio. Assim, voltar para o estágio, não é andar para trás não é bom, né? Mas sim, claro que é possível fazer transição de carreira. Obviamente que uma área correlata é melhor. Então, se você é um cara de investment bank, é mais fácil ir para equity research, mais difícil ir para uma mesa de operações. Se você é um cara de uma corretora e é um trader, é um sales trader no sell side e opera numa corretora, que na verdade o termo mais adequado para mim, um cara que opera na mesa da corretora, ele é um broker. Você, para ser trader de uma gestora, de uma asset, por exemplo, você está mais qualificado. Se você é um analista sell side de uma corretora e quiser ser trader do buy side, não faz tanto sentido. Então, assim, por isso que é importante você largar e começar a fazer uma coisa. Qual que é uma outra dica aqui que eu dou para quem perguntou? Se eu não me engano, foi o Matheus que me perguntou qual dica eu daria para o primeiro ano de faculdade. É você tentar fazer um direcionamento que tenha a ver e que seja um conhecimento mais perene, né? Porque eu tenho dúvida se eu quero trabalhar com equity research ou com investment banking. Cara, você tem bastante tempo aí, bastante energia, vai trabalhar com banking. Se você conseguir um estágio num banco top, num banco gringo, ou numa BTG, ou num BBI, perdão, ou num Itaú BBA, ou num Bradesco BBI na área de investment banking, você vai aprender pra caramba de finanças corporativas, de modelagem, de trabalhar sob pressão, etc. E se você achar isso um saco depois, você muda para equity research, você está bem equipado já em ferramentas importantes na tua caixa de ferramentas que vai ser usado para outras coisas. Entendeu? Então, assim, tenta adquirir um conhecimento que seja perene, seja uma coisa que seja útil para outras situações, né?
Então é isso, assim. Mas claro que é possível fazer transição. O Luiz Fernando está perguntando, vários analistas dão upside diferentes para uma mesma empresa. O que você acredita que os analistas mais subestimam? Quais variações você acredita que esses analistas mais subestimam? Cara, Luiz, você já mandou várias vezes a mesma pergunta, né, para ficar aqui. Cara, fala um pouco mais aí, Luiz, da tua pergunta, mas é super normal. O que acontece, cara? Vou te falar uma coisa que acontece na realidade. O analista buy-side, de novo, cara, o buy-side ele pode ser um buy-side que trabalha num lugar banana, num lugar que é muito grande e que a taxa de administração, que é o 2% que a gestora recebe por ano, já tá bom, e o cara fica meio que ali, eu vou usar um termo meio deselegante aqui, mas o mercado financeiro não é feito de pessoas que falam em termos elegantes, diga-se de passagem. Fala, Vitor. Mas o que acontece? O analista buy-side, se ele está numa casa que realmente busca performance, que é onde está a maior possibilidade de ganho, e não é um fundo banana aí, que o cara fica lá querendo errar com a média, com a bunda na parede, porque se você é pago, você está no buy-side, você é pago para bater o Ibovespa, se você está num fundo multimercado, prioridade no fundo é você não perder capital, não andar para trás, não retrair, né? Não fazer 100 virar 99. Mas a partir do momento que você está estruturado para bater o CDI, você tem que procurar bater o CDI. E às vezes você tem fundos que são muito grandes, que o cara ali não toma risco, não tenta tomar risco e não ganha dinheiro. Fica ali no CDI, o cliente, o funding, se os clientes não sacarem dinheiro, o cara vai ficar ali ganhando 2% de administração, que dependendo do volume do AUM, dos ativos sob gestão que ele tiver, do quanto de grana ele tiver tocando, tá muito bem, obrigado, tá todo mundo rico ali da equipe, e os caras não vão tomar risco. Mas se o cara de fato é um buy-side honesto, que se você está sendo pago, e você está num fundo que não é um fundo passivo, você tem que gerar alfa, você tem que gerar resultado acima do benchmark, do referencial. Se esse cara de fato está buscando isso de maneira honesta, o buy-side ele tem um comprometimento maior de tentar acertar. E aí eu estou respondendo a pergunta do Luiz Fernando, né? Por que os analistas dão upsides diferentes? Cara, o analista sell-side muitas vezes, isso é muito comum, eu não estou aqui para falar do trabalho dos outros, mas é comum você entrar no Bloomberg, tem uma função no Bloomberg que é ANR-GO. Você coloca o ticker vai Petro 4, você coloca Petro 4, Equity, GO, ANR. ANR é Analyst Recommendations. Você olha e você consegue ver todos os analistas qual target price está dando para uma ação. Aí você vai pegar lá na época que eu cobri a CPFL, a JP Morgan 42, Credit Suisse, e você vê que normalmente está todo mundo no mesmo bolo ali. Então, assim, respondendo a pergunta do Luiz, cara, em tese, se está todo mundo parecido, está todo mundo com a premissa parecida. Mas a verdade é que o mercado, e que eu vou falar aqui é meio polêmico, que quem sabe dê até um corte aí, né? Um short aí pro Instagram para fazer inimigo, né? Eu não tô muito nessa praia de fazer inimigo, mas eu falo verdades para vocês aí. Nem todos eu falo em público aqui, porque, enfim, para não chutar os outros, né? Alguém me disse uma vez assim, não precisa puxar o saco, mas também não precisa chutar o saco dos outros. Mas assim, cara, o mercado você tem um monte de marreteiro por aí, né? Você tem um monte de cara que tem um modelo zoado e errado, e aí ele pega o modelo, normalmente quando um analista sell-side ele faz um relatório, hoje vai ter, por exemplo, a gente está em 2024, você vai ter o ano de 2023 histórico, o ano de 2024, 25, 26, 27, 28, 5 anos projetados, aí o cara vai pegar no modelo lá 2029, que é um ano que não aparece no relatório em PDF, né? É um negócio que é um ano que é usado na projeção dele, mas não aparece no relatório em PDF, nas tabelas que aparecem no relatório com as projeções. Aí ele vai dar uma marretada lá, vai botar um número ali, uma taxa de crescimento que não faz sentido, tal, que não vai ser questionado por quem está lendo o PDF. Aí o target dele vai ficar mais perto do que ele olhou lá no mercado, porque o cara é um marreteiro, ele não é técnico, ele não sabe fazer conta. Aí o relatório dele ele vai ver, mexeu, fez o modelo, viu que o target está dando 30. E às vezes está dando 30 porque deu 30. Ou porque ele fez um erro, ou porque as premissas dele indicam que vale 30. O que ele tem que fazer? Se a ação está 38, mandar vender. Ou dar um underweight, né, que é outro tipo de classificar as ações. Que underweight quer dizer que eu acho que o investidor tem que ter
um percentual daquele ativo menor do que o ativo é representado no Ibovespa, por exemplo. Aí o que o cara vai fazer? Ele vai olhar no ANR, vai ver que está todo mundo ali 38, 39, 40, 41, 42, tem um louco que está dando 50, que deve estar errado também, ou tem um bom motivo para estar dando 50 de target. E aí o cara vai lá, vai mexer no modelo dele, vai fazer dar 39. Para quê? Para o chefe dele não estranhar, entendeu? Então assim, isso é comum em analista mais júnior e analista mais júnior não, é analista que não é técnico, que não sabe o que está fazendo. Porque se o cara tem segurança e está confiável no valuation que ele fez, ele vai saber falar que o número dele é diferente porque ele tem uma convicção razoável em tal coisa e que o mercado está errado e vai mandar comprar ou vender, entendeu? Então assim, Luiz, me disse se eu respondi, cara, ou se eu fugi completamente da tua pergunta. Felipe, entendi, no meu caso estou em crédito de real estate, quero aprender a modelar corretamente para tentar migrar para o research, estou no BBA. Pô, legal, Felipe, tá bem posicionado aí, né, cara, numa casa que eu admiro aí, BBA é uma casa boa. E é isso, cara, sobre real estate, eu acho que você tem que... O jeito de aprender a modelar, já te dei as dicas. Você estando na área de crédito de real estate, você tem um acesso importante, porque assim, se a área de crédito do corporate banking, que é isso que eu estou entendendo, né? Você é um analista que ajuda quem concede crédito para a empresa, os caras do comercial e o banco, se ele vai dar crédito para essa empresa ou não. Você está nesse time. Cara, provavelmente você tem um puta acesso à área de RI da empresa. E uma outra coisa que acontece muito, uma dica que eu vou dar para vocês, é que você tem lugares, eu tenho um amigo meu que é bem mais novo assim, mas é um garoto que fiquei amigo, e ele, eu não vou expor o cara, mas ele cobre um setor e ele estava numa gestora, que ele já mudou dessa gestora, e o chefe dele tolia muito ele, né? Ele queria ligar, ele queria ter essa proatividade de ligar para as empresas e falar, e às vezes o teu chefe fica, pô, mas por que você foi ligar para tal empresa para perguntar, por que não perguntou para mim? Tem muito disso no mercado, sabe? Ciumeira e tal. Então assim, Felipe, se você se sente desconfortável de falar com a empresa dentro do banco, aí, sei lá, a gente pode pensar em outra estratégia, mas no geral, se você está na área de crédito do BBA, você tem um acesso bastante razoável à área de relações com investidores, que está lá para atender investidores, sejam investidores em ações de uma Cyrela, vamos dizer. A área de relações com investidores, a Cyrela atende o investidor pessoa física da Cyrela, o investidor buy-side, fundo gringo gigante que investe em Cyrela ou quer investir, e o analista sell-side, do Itaú BBA, do JP Morgan, do Credit Suisse e assim por diante. Então, assim, eu acho que o caminho aí me parece razoável você falar com a empresa e também com os analistas aí do próprio banco, né? Você está querendo migrar para research. Imagino que o research aí do banco, né? Enfim, é isso, cara. Eu acho que esse mercado aí é um mercado que às vezes as pessoas querem fazer as coisas de maneira discreta, não querem ficar dizendo. Se tiver interesse aí, quiser alguma espécie de auxílio, a gente me manda mensagem aqui no Instagram que a gente bate papo. Então, o Di Ribeiro, Equity Research Buy Side aqui, boa. Se quiser falar, diz aí por onde você trabalha. Não, tranquilo, Luiz, imagina, não tem problema, pode repetir à vontade. Aí fica a sensação que tá tendo mais perguntas, é bom para mim. Então, tem o Vitor aqui, Lucena, que ele tá em um FIA, e os gestores são obrigados a... um FIA... Os gestores são obrigados a ter posições apenas para evitar uma oscilação acima do benchmark. Fala mais, Vitor, por favor. Mas assim, o que eu entendi, ou pelo menos eu não vou errar muito aí, quando você está num fundo de investimento em ações, o seu benchmark normalmente é o Ibovespa, né? Embora a Evolve o fundo fosse long bias e o benchmark fosse IPCA mais 5%, aí é uma opção. Mas usual, qual que é a lógica? O que o Vitor está perguntando? Qual que é a lógica aqui? Eu vou aproveitar para falar uma coisa que eu já falei, mas de uma maneira talvez um pouco mais detalhada. Qual que é a lógica de existir uma gestora de recursos? Eu sou um dentista, tenho meu trabalho, ganho meu dinheiro, tenho um dinheiro que eu quero aplicar. Eu consigo acumular capital.
eu foco no meu trabalho de ser dentista e não fico fazendo curso aí no Instagram para aprender a investir o meu próprio dinheiro. Embora dentistas e médicos gostem muito de aprender sozinhos, aí tenham interesse e às vezes me fazem perguntas aqui, inclusive no direct. Mas assim, eu sou dentista, eu faço o meu trabalho. E eu boto meu dinheiro no fundo do Luiz Stuberger, da Verde, porque ele é um cara especializado nisso, ele tem uma equipe para isso, ele é bem informado, bem formado e tem uma vantagem competitiva que ele diz que tem, pelo menos, que ele consegue ganhar dinheiro acima do referencial. Por que eu digo isso? O que é o benchmark aqui que o Vitor está falando? Se eu sou pago, porque o meu cliente quer tomar risco de bolsa, ele quer tomar o risco de bolsa. Se ele quiser tomar risco de bolsa, ele compra, por exemplo, na BMF futuros de Ibovespa e se expõe às oscilações da bolsa. Se eu como dentista e quero investir meu dinheiro num fundo de bolsa, ao invés de comprar direto o Ibovespa, por exemplo, na BMF, ou um ETF que seja ligado ao Ibovespa, porque eu estou pondo dinheiro num fundo que vai conseguir ter uma performance excedente e melhor do que eu conseguiria investindo diretamente no Ibovespa. O Vitor está perguntando se os gestores estão obrigados a ter posição apenas para evitar uma oscilação acima do benchmark. O que é que eu entendo, Vitor? Quando você está num FIA, o seu ponto de partida deveria ser o Ibovespa. Deveria ser a composição idêntica, você deveria replicar o Ibovespa. Aí você está neutro àquela estratégia, você está neutralizado. Você está, seu fundo, tirando custos de transação e etc., você vai ter uma performance muito parecida com o do Ibovespa. Na verdade vai ser pior, porque você cobra outras taxas que o fundo não cobra, certo? Que o Ibovespa não cobra. E aí, a partir desse ponto neutro, você passa a tomar decisões. Não, eu vou ficar overweight, por isso o termo overweight. Eu vou ter a Petro representa, eu vou dar um número completamente errado, mas só para ilustrar. A Petro representa 10% do Ibovespa. Petro mais Vale, vamos dizer. Pô, eu vou ficar overweight nessas duas. Eu vou ter na minha carteira 20% de exposição em Petro e Vale. Por quê? Porque eu acho que a Petro e Vale vão performar melhor do que o agregado, que é o índice Bovespa, ao longo dos próximos 12 meses. Então, o gestor ativo, ele parte de uma posição igual e ele é pago para ter uma oscilação, como você disse, acima do benchmark. Ele tem que se desviar do benchmark para conseguir ter alfa. Senão, ele não vai gerar retorno, ele vai replicar o índice. E se eu quero replicar o índice, eu compro um fundo passivo, eu invisto num ETF, e não tenho que ficar pagando 2% para alguém fazer o que eu faria sozinho, certo? Eu não vou pagar 2% sobre... Se eu tenho 100 mil reais, eu vou pagar 2 mil reais por ano para um cara não fazer nada? Não, né? Faço eu. Nada faço eu. Que seria o equivalente a você comprar um ETF e montar uma posição em Ibovespa. E já digo para vocês aqui, que é uma afirmação aqui um pouco segredinho, um segredo dos mais importantes que tem, é que existe uma indústria gigante que tem interesse em ganhar dinheiro nesse tal de mercado financeiro e grande parte dos fundos de investimento não dão retorno nenhum e de fato era melhor você comprar um ETF. Tá? Esse argumento ele é cada vez mais forte, só que não vamos nem falar sobre isso aqui, que isso aqui vai contra o que a gente acredita que dá para fazer, né? Que é bater o mercado. Mas a verdade é que é difícil bater o mercado. E se você for um bom analista e souber modelar direito, etc e tal, você tem mais chance de bater o mercado. Agora, Vitor, diz aí se eu respondi. Se é que você está aqui ainda. Está aqui sim. Então, de Ribeiro, às vezes sell-side usa uma taxa de desconto menor do que os buy-sides usam. Cara, então, ele pode... Cara, de novo, o sell-side, ele tem que botar uma taxa bonitinha, calcular o CAPM, a estrutura de capital. Isso todo mundo deveria fazer porque é o correto, né? Mas às vezes o sell-side vai marretar ali no beta e o beta que ele calculou, segundo o da Modaran, que ele calculou tudo certinho, o beta tá dando 1.2. O cara muda o beta para 1, naturalmente reduz o WOC e aumenta o target price e é isso. É só, eu chamo isso de marretada, né? Tem cara aí que é borracheiro mesmo, fica martelando e para fazer o preço que ele quer. É ser desonesto fazer isso, né?
Isso para mim é super desonesto intelectualmente, mas às vezes para manter o emprego ou para errar com a média o cara faz isso, nada contra. Boa noite, Marcelo. Modelar receita é diferente que calcular a taxa de crescimento da receita? Não, a mesma coisa, o Enzo. Vou te dar um exemplo bobo. É até um jeito que eu gosto de modelar. Cara, vou olhar uma empresa a primeira vez. Dependendo da empresa, para uma empresa de energia elétrica não dá para fazer isso, que é muita marretada, entendeu? Mas assim, eu sei que a receita no trimestre anterior, ela no ano anterior, vamos dizer o ano de 2023, foi de 100. Quando eu coloco que a receita de 2024 é igual a do ano anterior, mais vezes 1 mais 10%, eu tô calculando, eu não estou calculando, né? Eu estou imputando, eu estou modelando a minha receita de 2024 usando uma metodologia que eu simplesmente estou aplicando uma taxa de crescimento sobre a receita do ano anterior. Isso é um ponto de partida. Especialmente se eu pegar um monte de relatório de outros analistas e ver que na média o mercado está realmente esperando um crescimento próximo de 10% para a receita em 2024. Só que isso é uma coisa que eu faria para deixar meu modelo pronto de uma maneira mais rápida. Porque você não tem só a receita para modelar, você tem um monte de outras linhas. A partir do momento que meu modelo está pronto ali, que eu tirei o sufoco, eu vou passar a detalhar, vou falar, pô, cara, a minha linha de receita é uma linha super importante, eu tenho informação, eu sei quantos produtos a empresa vende, a qual preço, eu vou modelar detalhado. Eu vou modelar 10 unidades vezes, vamos para dar exemplo, 10 unidades vezes R$10 cada uma, 10 unidades vezes R$11 cada uma, eu vou chegar numa receita de 110, certo? Que é a mesma receita que eu cheguei calculando só a taxa de crescimento. Só que agora eu tenho uma justificativa mais conectada com a realidade, né? Quando eu boto um número de 10%, de onde vem esse número? Quando eu boto um número de preço vezes quantidade, eu consigo ter um research por trás que me ajuda a entender por que o preço vai ser 11 e por que a receita, o número de unidades vendidas vai ser de 10. Então, assim, as duas coisas são formas de modelar a receita. Agora, quando eu pego e modelo 10 vezes 11, que eu chamo de preço vezes quantidade, e eu chego numa receita de 110, eu vou calcular a taxa de crescimento, que vai dar uma taxa de crescimento de 10%. Então, assim, não é a mesma coisa, né? Modelar a receita é diferente de calcular a taxa de crescimento, sim, porque você calcula a taxa de crescimento quando você pega e olha quanto cresceu, né? Que normalmente você faz o histórico, você vê quanto cresceu no histórico, cresceu 10%. Modelar, eu posso modelar tanto pondo uma taxa de crescimento como input, como coisa que eu vou dar entrada lá, uma premissa, ou eu posso ser mais detalhista, e no geral o analista é pago para ser mais detalhista e entender melhor o negócio da empresa do que simplesmente colocar um número. Mas um número, ele pode ser uma versão, vamos dizer, 1.0 do modelo, e depois você detalha mais, entendeu? Me diz aí se ficou confuso, ou se não ficou confuso. Valeu, Luiz. Felipe, valeu. Matheus, fala, na tua opinião, qual a virada de chave ou as viradas de chave para o analista júnior buy-side virar pleno? Quais são suas dicas e o que acha que deve ser entregue para que seja inevitável essa migração? Cara, eu acho que você tem que fazer igual, né, eu falei para você semana passada aí que eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né, há bastante tempo. Zero ego aqui, mas é uma coisa que me faz muito feliz no meu esporte. E assim, cara, chegou, né? Um dia eu olhei e eu tava na faixa. Quando eu tava lá no dia a dia treinando, eu tava curtindo estar treinando. Não tô falando que o trabalho tem que ser uma curtição, mas assim, é focar, cara. Cada dia fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Você ser muito obediente é super importante. Às vezes você tem que obedecer um cara que você acha que é um pangaré. Porque você pode ser um cara super bem formado, chegar num lugar e ter um cara... No mercado financeiro isso é mais difícil do que em outras áreas, talvez. Eu não quero aqui também falar que mercado financeiro é uma coisa de outro mundo, mas você tem bastante gente preparada e ambiciosa. Mas às vezes você vai pegar um pangaré que é teu chefe, e às vezes a melhor recomendação é você entregar o que ele pede, ser obediente. E se você acha que ele está te ensinando errado, ou que ele não tá te treinando direito, que eu já falei que isso acontece muito, ou você acha que ele só está te dando trabalho braçal e operacional para fazer,
a melhor postura para ser inevitável, como você me perguntou, você virar um analista mais pleno e chegar no ponto de conseguir... Porque no fundo você não quer ser um analista pleno, você não quer esse carimbo, você quer ter as suas empresas que você cobre sozinho, que aí você ganha um grau de liberdade, que você consegue, inclusive, implementar muitas das coisas que eu procuro passar aqui no Instagram e outras coisas que eu vou ensinar no que eu vou, na minha oferta. E muitas dessas coisas você só vai conseguir aplicar quando você for o cara cobrindo as empresas sozinho. Porque às vezes você vai estar cobrindo uma empresa, vai ser o assistente de um cara e o cara vai querer te matar se você quiser fazer um modelo do zero. Então você tem que atualizar o modelo do jeito que é o dele e na paralela, se você acha que ele é um pangaré, você ir se preparando e ter uma pegada de estudar, inclusive na moita, né? Eu tinha um negócio quando eu era analista uma época aí num banco que eu tava, cara, o ambiente às vezes é muito competitivo. Eu fazia uma coisa que hoje em dia eu acho até babaquice, mas assim, cara, eu ia lá para uma salinha, tipo 8 da noite, ia estudar e estava estudando pro CFA e não queria que outros caras soubessem que eu estava estudando pro CFA. Por quê? Porque tem um negócio de competição. Se o cara vê que você está estudando, ele já começa a perguntar, e aí, como é que vai ser? Tá preparado? Aí se você não passar, você vai ter que ficar dando satisfação para os outros. Então assim, tem muito esse negócio de competição. Então, não estou falando que tem que fazer assim, tá? Isso daí hoje em dia eu acho que é um erro, você não tem que estar preocupado com o que os outros estão pensando. Mas tem que trabalhar bem, seguir o que o teu chefe te pede, entregar rápido. Outra coisa super importante, cara, o que é uma cultura que eu gosto, isso é super importante. E é uma cultura meio que pactual das antigas, né? Pactual, para quem não sabe, é o banco que deu origem ao que hoje é o BTG, ou o Banco Garantia, né? Que muitos aqui já devem saber do trio aí do Jorge Paulo Lemann e companhia, que são os caras da Ambev e tal. Tem o livro Sonho Grande, hoje em dia tem uma coisa não tão boa, né? Que é a questão das lojas americanas, mas enfim, deixa pra lá. Mas a cultura dessa galera do Banco Garantia e o Banco Pactual é meio que uma cultura do cara, começa pelo back-office. O cara, ele é o bambambam, que fez ITA, super inteligente, estudou lá fora, não importa. Você bota ele para fazer trabalho de mais operacional, manda ele tirar xerox. Estou exagerando aqui, mas você manda ele tirar xerox. Um bom estagiário, um bom analista júnior, ele não fica com cara de raivinha, porque ele é mais preparado, e ele vai então dando trabalho que não é valioso para ele. Todo trabalho tem valor e todo trabalho é importante. Então o que você faz? Você entrega o trabalho muito rápido, muito bem feito, com cara de desprezo, assim, tipo, meu, você me deu isso? Tá aqui, ó. Fiz com o pé nas costas. Você vai ser promovido, né? Muito mais rápido, vai crescer muito mais rápido do que você ficar com raivinha porque o cara te deu trabalho de corno para fazer, entendeu? Isso muitas vezes o cara tá te testando. Hashtag fica a dica aí. Boa, Vitor. Luiz Canal aí. Ossa, deve fazer jiu-jitsu também. Aí o Robson Campos. Opa, Marcelo, beleza? O que você olha quando quer olhar só uma vertente de uma empresa? Pô, Robson, aqui é pegadinha, hein, meu? A resposta ela tá bem ampla. Fala um pouquinho mais, se puder, para eu tentar ser mais preciso na resposta aí, não ficar falando o que eu acho que eu entendi. A unidade de negócio no caso. Robson Campos. Cara, o que você quer olhar da unidade de negócio? Você quer fazer o valuation? Porque isso acontece muito, né, cara? Você tá falando de fazer o valuation separado, etc. Ou você quer... O que você olha quando você quer olhar só uma vertente? Cara, fala mais, mas eu já vou respondendo. Unidade de negócio, eventualmente você tem um nível de disclosure que você sabe tudo. Às vezes a empresa, a holding, ela vai divulgar tudo, o balanço patrimonial, o DRE e o fluxo de caixa separado de cada unidade de negócios ou em algum número X de unidades de negócio. Então assim, o que eu olho? Nesse caso, se for uma unidade de negócio relevante, já é grande, já é importante, eu vou dar um nível de detalhamento muito maior para ela. Exemplo, a divisão de CPFL, lá vem eu de novo, é uma empresa complexa e você tem as distribuidoras que são um dos negócios mais importantes. Ali eu era super detalhado, mas ali dentro você tem uma empresa eventualmente de consultoria que representa 2% da receita. Cara, eu vou modelar de uma maneira muito mais simples. Então assim, o que eu olho, a primeira coisa eu vou entender a relevância daquela linha na empresa, se ela é uma linha que é core business.
ou se é uma linha que ainda não é relevante, mas está crescendo pra caramba, e segundo os planos do management, pretende se tornar uma divisão de negócios mais importantes dentro daquela empresa. E se for um desses dois casos, ou que está crescendo muito, que vai ganhar uma dominância lá na frente, de acordo com os planos da empresa, do management, dos gestores, ou se é uma empresa que já é muito importante, eu vou procurar buscar o disclosure, o que a empresa divulga nas informações, e vou marcar um call com a empresa e vou ver se ela abre mais alguma coisa que não está ali. Isso é comum às vezes. E aí eu vou procurar obter informações para modelar da maneira mais detalhada. Mas assim, cara, no fundo, você deveria fazer... Tem uma coisa que chama valuation by parts, né? Você faz o valuation separado de todos os negócios, chama soma das partes, né? Você pega na CPFL. Eu fazia a modelagem de duas maneiras, eu fazia o valuation de duas maneiras. Eu fazia o valuation dos dividendos da holding, que eles eram consequência de tudo que acontecia nas empresas subsidiárias, o fluxo de caixa em dividendos das subsidiárias que iam passando para a holding, e a holding fazia a distribuição de dividendos para o mercado, para os acionistas. E aí eu fazia o valuation por fluxo de caixa, por dividendos, dividend discount model, né? Eu descontava o valor dos dividendos. Mas para confrontar esse valor que eu chegava dessa maneira, e a gente procurava fazer o valuation separado das subsidiárias, uma a uma, de acordo com o nível de disclosure, e aí fazer um valuation da holding. A holding normalmente destrói valor, né? Porque se você pega a holding é só custo. Tem custo dos administradores, custo do prédio, do escritório, mas aquilo lá não gera receita. Ela só recebe grana das subsidiárias. Então, assim, algumas empresas você consegue olhar o valuation de maneira separada e às vezes você descobre que tem um pedacinho lá que vale muito mais. E é isso, cara. Eu não sei se é isso que você queria ouvir. E aí, por hora, é só isso aí que temos de perguntas. Vou esperar aqui mais um pouquinho e saber. Manda aí, galera, ou algum assunto que vocês queiram que eu fale, senão a gente encerra. Pô, beleza, Robson, manda mais aí, cara. Você falou que tá digitando mais, pode falar. Pode digitar mais aí que eu tô no apetite aí pra responder. Enquanto isso, vou responder a do Felipe, do Luiz Fernando. Você já viu uma empresa que consome caixa? Você já viu uma empresa que consome caixa e ação... Cara, se tem uma empresa que consome caixa e a ação subiu antecipando o free cash flow yield positivo... Não, cara, vamos lá. Warren Buffett ia preferir value investing. Se você prefere um cara que é value investor, mais que é mais pé no chão, que é mais Barsi, assim, né? O cara, ele vai preferir o fluxo de caixa hoje, né? Ele vai preferir uma empresa que já está gerando caixa. Comparar o free cash flow yield com o custo de capital não uso essa métrica de comparar free cash flow yield a quanto é o free cash flow dividido pelo market cap, né? Se eu não me engano, porque aí quanto eu pago para comprar essa ação e quanto ela me volta de caixa. Mas enfim, o que importa é o valor presente dos fluxos de caixa. Você tem perfis de investidores que são caras mais defensivos, assim, talvez a definição para isso seja um cara que é value investor. Ele prefere uma empresa que já está gerando caixa hoje, que já está dando lucro. E o extremo oposto disso é um cara que... E aí eu vou até sair do mercado de public equities, de empresas listadas em bolsa, e vou falar de uma indústria na qual eu já fui muito interessado, já trabalhei. Não falo muito aqui sobre isso no meu Instagram, porque não é meu escopo, mas eu já trabalhei com Venture Capital, né, que são os fundos que investem em startups. E, cara, empresas, se você pegar hoje até empresas listadas em bolsa, que são de tecnologia, elas não geraram caixa ainda, né? Elas sempre estão lá na frente. Talvez um bom exemplo, e aí eu não quero ficar falando sobre uma coisa que eu não estou olhando hoje, mas a Amazon, durante boa parte da história dela, ela foi uma empresa sempre que operou com margem muito mais baixa
para ganhar mercado e crescer e dominar o mercado para depois aumentar o preço, digamos assim, e começar a ganhar dinheiro. E você pode ter, a ação pode subir absurdamente, mesmo dando prejuízo. Por quê? Porque o que importa é a conta que você vai fazer, e você olha no curto prazo, ela só gera prejuízo, fluxo de caixa negativo, está chamando capital, está tendo aporte, mas ela está fazendo isso para lá na frente ela dar um puta de um lucro. O problema é que muitas vezes se prova que esse lucro nunca vem, né? Assim, uma Amazon, ela é uma aberração de uma empresa que conseguiu fazer algo super difícil, né? Realmente dominar o mercado. Agora, no meio da pandemia, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas assim, você tem um monte de aberração aí que abriu capital e depois desabou, porque estava contando uma puta historinha da carochinha. E o que acontece, Luiz? Isso também, até para concluir a resposta do Luiz. Cara, momento de mercado que o mercado tá cheio de otário, né? O mercado tá todo mundo feliz, tá tudo subindo, o motorista do Uber começa a te perguntar em que ação que ele deve comprar, é hora de sair fora, porque é a hora que tá todo mundo no oba-oba, né? Então, assim, o mercado, quando tá com a aversão a risco baixa, cara, ele aceita tudo. Por isso que você tem, às vezes, períodos que tem mais IPO e outros que não tem. Os investidores, fundo gringo, etc., tá com bom humor, tá sem aversão a risco. Tem capital estrangeiro gringo alocando mais grana para o Brasil. Os fundos locais estão captando dinheiro aqui, dinheiro migrando para a bolsa. Isso é uma coisa que acontece quando baixa a taxa de juros, né? Cara, esse momento você vende até PowerPoint, entendeu? E isso é cíclico. Isso daí o mercado aprende, toma uma pancada e depois de alguns anos acontece de novo. Você fala por quê? Porque é com o dinheiro dos outros, né? O cara às vezes está tocando um fundo que, como disse uma vez, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Uma vez eu estava num lugar trabalhando e era um lugar que era um lugar privado, não era fundo aberto, era dinheiro de um banqueiro aí. Então, e aí este banqueiro, o cara que é dono de banco na Suíça, a gente estava tendo aula com um cara chamado Didi, né? Que é um cara super conhecido aí de análise técnica. Minha praia não é análise técnica, mas esse cara aí é ganhador de dinheiro, super conhecido no mercado. Respeitado, inclusive. E esse cara, ele tava dando aula, ele usou um termo engraçado. Ele falou, é o peito do trader e a bunda do banqueiro, né? É a mesma coisa, assim, é o peito do gestor e a bunda do cliente do fundo. Porque, assim, você pega um fundo, buy side, o cara, Cara, os caras que eu conheço, meus amigos que são gestores, têm uma mega de uma diligência com o dinheiro dos outros. Mas a verdade é que, na pior das hipóteses, o cara vai perder o emprego e vai fechar o fundo. Na melhor, se ele tomar um puta de um risco com o dinheiro que é dos clientes, ele vai porrar de ganhar dinheiro, porque ele vai ganhar uma comissão sobre o alfa que ele gerou, ao passo de que se der tudo errado, ele perder todo o dinheiro do cliente, ele vai simplesmente fechar o fundo e vai se queimar. Então, assim, você tem uma simetria muito grande nesse mercado. Então, e aí quando você está nesse momento de euforia, e somado a essa simetria que eu acabei de falar, pode uma empresa que não vai começar a gerar valor, gerar fluxo de caixa positivo só daqui a 10 anos, e o mercado vai comprar. E o mercado vai comprar porque muitas vezes os caras que estão comprando, os caras que estão executando essa compra, eles estão lidando com o dinheiro dos outros, não é o dinheiro deles, entendeu? Talvez se o dinheiro fosse deles, eles fossem mais diligentes. Se você pegar várias crises de mercado financeiro, elas têm a ver com esse problema. São banqueiros, são gestores tomando um risco maior do que deveriam porque o dinheiro não é deles, tá? Isso que eu estou falando para você é outra verdade aí não muito dita por aí. Agora o G. Mendonça. Diz aí, Luiz, se deu para entender. Se é que você tá aí ainda. Boa, tá aí. Opa, acho que a minha pergunta não saiu. Marcelo, você tirou o CFA e vale a pena? Estou com o level 2 marcado para novembro. Pô, o G, não sei se é Gabriel. Deixa eu ver aqui. Gabriel. O Gabriel, cara, eu sou um grandíssimo apoiador de fazer o CFA. Eu, durante uma época da minha vida, eu era tarado nisso. Eu não concluí, eu fiz 2 vezes a prova do level 2 e tomei bomba. Porque desculpa, é que eu estava trabalhando no Cellside 14 horas por dia, estava muito estressado e no dia da prova lá, e aí uma curiosidade bizarra para vocês, a prova ela era presencial na época que eu fiz, né? Eu prestei o Level 3 em 2000
10, cara. Você vê o tempo, já fazem 14 anos. Estudei, estava bem preparado para a prova, na minha percepção, estava indo bem nos simulados. E aí eu dormi no hotel, porque a prova era feita no hotel, ali onde é o D&D, perto da Berrini, que tem o Hotel Hyatt ali. Eu dormi perdão, acho que era um Sheraton. Aí eu dormi no hotel, enfim. Aí desci, tomei meu... Só que no dia que eu dormi antes da prova do Level 3, a segunda vez que eu fiz, a primeira eu não tinha estudado muito, eu tinha uma boate dentro do hotel, cara. E aí tava uma barulheira de balada, não consegui dormir direito à noite, fiquei puto. E aí, a prova são 6 horas sentado, isso daí atrapalhou um pouco minha performance, eu acabei não passando. E, puta, embora seja uma frustração que eu tenha, porque é uma coisa que eu valorizo muito, a parte mais importante pra mim eu fiz, que é estudar e entender o material, né? E eu acho que o CFA ajuda muito, sim, porque ele te dá uma disciplina, você aprende conceitos aí importantes, alguns que são utilizados. Agora, assim, cara, o Level 3, por exemplo, que é o que você passa e te torna elegível a conseguir o certificado, ele é uma coisa que tem um componente muito grande de portfólio management e um componente grande de você escrever o IPS, que é o plano de investimento para pessoa física. É uma coisa que hoje eu não tenho o menor interesse, não é que eu não tenho o menor interesse, eu já aprendi, e para tirar o título eu não estou disposto a ficar estudando 3, 4, 5, 6 meses, sendo que eu já aprendi. Então, assim, hoje eu faria por ego, né? Eu também poderia tirar o CFA para falar que o meu trabalho aqui no Instagram, isso deve aumentar minha credibilidade. Mas, honestamente, cara, o CFA não garante que você vai ser um bom analista, e é muito mais importante hoje para mim, quando eu estou estudando uma empresa, eu tá lendo o documento da empresa, tá fazendo research, do que ficar reestudando uma coisa que eu já estudei. Mas, dito isso, cara, eu acho que você tem que fazer sim, e eu acho top, entendeu? Acho que CFA é uma puta certificação aí que tem um mega valor. No mínimo mostra que você é um cara esforçado, isso aí já vai te botar na frente. Entendeu? Mas não é uma obrigação. Você tá... Agora, uma dica que eu te dou é: estuda para ganhar. Termina de estudar o material 2 meses antes da prova e faz bastante simulado, e depois reestuda baseado nos seus erros e treina a velocidade. Treina o simulado como vai ser no dia da prova. Porque o Level 2 ele é mais tranquilo de tempo. O Level 1 e o Level 3 eles são mais traiçoeiros em questão de tempo, entendeu? Especialmente o nível 3, que você tem que escrever. E a armadilha no nível 3 é que você tem que escrever, pelo menos na minha época era assim. Você sabe, você estuda, aí que você tá ferrado. Porque se você escrever demais, você dança e não passa na prova, porque o relógio vai comer teu tempo. Então você tem que treinar a responder da maneira que o examinador do CFA quer que você responda, que é responder em bullet points de uma maneira muito objetiva, de uma maneira quase que uma engenharia ali. Pá, pá, pá. Falou demais, foi prolixo, dançou. Então você estudar para o nível 3 é uma armadilha. O nível 2, cara, eu fui muito bem, fui super bem, e gostei de estudar, porque é o que você mais usa para equity, é o que mais ajuda para equity. Tem uma parte mais pesada de equity, de alguns conceitos aí difíceis de contabilidade, então vale a pena, cara. O Level 3 ainda é discursivo, então assim, é essa armadilha, tá? Eu tenho opinião muito forte aí de como estudar, e eu acho que tem que estudar pelo Schweizer, né, que é o material principal aí, não tenho que inventar, não tenta economizar aí, estudar com material antigo. Eu tenho todas as apostilas na minha casa ainda, e uso inclusive de vez em quando tiver alguma dúvida. E puta, cara, esses dias de curioso eu tentei me inscrever pro nível 3, assim, só pra ver se já venceu, né, que tem gente que fala que expira o level 1, level 2. Se eu disse pra vocês que eu não quero mais fazer, por que eu fui olhar de curioso? Porque o ego do ser humano é foda, né? Mas eu acho que eu não vou fazer mais, não. Mas, puta, cara, foi super importante eu ter estudado, aprendi pra caramba, te dar um nível de foco. Passei alguns carnavais aqui em São Paulo e não me arrependo nada de ter estudado. Eu só acho que toma bastante tempo. Então, se estudar, vai pra ganhar. Não vai meia boca, que não vale a pena você chegar lá na prova e ficar 6 horas sentado igual um otário e não vai passar. Sim. O que você escreveu? LVLW. E vejo bastante conexão no... talvez seja o Level 2, né? Sim, Level 2. Tem total, cara. Tem conexão bem grande, assim. Galera, que mais que temos? 2008, 2007 foi assim, exato, Luiz. 2008, 2007 é o maior exemplo, né, cara?
foi uma orgia, né? As agências de rating dando... O filme A Grande Aposta mostra isso de maneira muito clara. A tiazinha ali com óculos escuros na agência de rating. Cara, quem paga o cliente é o cara que recebe o rating. Se vocês não enxergam um conflito de interesse aqui, desiste, né? Então, assim, tem muito a ver com isso aí que eu tô falando. É isso, Luiz, estamos alinhados. Então, beleza, galera. Boa noite. Obrigado aí pela atenção de vocês. E vamos nessa. Até semana que vem. Abraço.